Olha, nós vamos direto já para a redação, dando uma boa tarde para a Natália Sattler. Boa tarde, Natália. Quais são as últimas informações? Boa tarde, Bogado, Bives, o pessoal que está em casa. Os homicídios caíram quase 22% em junho no estado e fecharam o semestre abaixo de 1.000 pelo segundo ano consecutivo. Os indicadores de criminalidade divulgados nesta quinta-feira mostram que os crimes patrimoniais também continuam em queda. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, falou sobre a articulação entre os municípios gaúchos no combate à criminalidade. Veja só. Nós temos aí, dentro do programa RS Seguro, o que nós chamamos de GSEG, que é Gestão, Estatística e Segurança Pública. Os 18 municípios conversando de maneira integrada, os operadores de segurança pública, e os resultados estão aí. Dos 18 municípios, nós tivemos 3 importantes municípios que não tiveram nenhum homicídio durante o mês de junho. Esses municípios foram Canoas, Pelotas e Gravataí. Grandes municípios gaúchos que passaram zerados, por assim dizer, no tocante aos crimes de homicídio no mês de junho. Tá aí a palavra do vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Agora é contigo no estúdio, Luiz Gustavo. Obrigado, Natália. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a chefe de polícia do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Anflor. Boa tarde, delegada. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Delegada, a gente tem números aqui de uma redução, uma queda de quase 22% em comparação com junho deste ano, com 125 mortes, nessa comparação com junho do ano passado, que apresentou 160 óbitos, 160 mortes. De que maneira a gente pode entender essa queda? São as estratégias, a continuação das estratégias da polícia, somadas à pandemia, ou a pandemia não tem relação com essa queda? Bem, boa tarde, Luiz Gustavo, boa tarde ao Bogado também, a todos os telespectadores que assistem. Um prazer poder voltar ao programa. Hoje estamos, então, divulgando esses números do primeiro semestre do ano de 2020, números bastante positivos, números que não pode se dizer que apenas pela pandemia, pelo momento de isolamento social, de distanciamento controlado, é que esses indicadores de criminalidade caíram. Obviamente que não. As polícias, e aqui em nome da Polícia Civil, a Polícia Civil continua trabalhando normalmente, nós não paramos. Então, todas as nossas investigações tiveram continuidade. Importante que a população saiba disso e que, obviamente, claro, roubos a transporte coletivo, os roubos a pedestres, nós até podemos considerar pelo momento, né, pelo momento de isolamento. Mas a questão dos homicídios, especificamente, haveria uma tendência de um acirramento até maior nesse momento, por disputa de pontos de tráfico, enfim, por esse momento que nós estamos vivendo. Então, isso se deve, essa redução dos indicadores, eu não tenho a mínima dúvida que é justamente pelo trabalho, um trabalho de inteligência policial, um trabalho que é feito, sim, de forma integrada entre as forças de segurança, mas que aqui eu tenho que destacar o trabalho das nossas homicídios, principalmente as nossas delegacias de homicídio e proteção à pessoa. Existe um departamento da Polícia Civil também responsável por isso, e dou aqui um dado, que somente em Porto Alegre, no mês de junho, foram 74 presos por homicídio em Porto Alegre. Então, evidentemente que esse trabalho de investigação qualificada, justamente de identificação desses autores e segregação desses autores, faz com que os indicadores no delito de homicídio, que é o que mede a segurança de uma cidade, de um município, de um país como um todo, tivesse, então, essa queda significativa no primeiro semestre. Nadine, uma boa tarde para você, minha amiga, um prazer revê-la. Nós entrevistamos aqui, você falava agora das delegacias de homicídios, o Carrion, aqui, né, de Canoas, que comanda aqui Canoas. E Canoas, pela primeira vez aí, eu não sei em quantos anos, não tinha um mês sem homicídios, né? O mês de junho foi um mês sem homicídios. E o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo, e eu lá na CEAPEM que eu diga, porque o que tem de preso em delegacia que a Polícia Civil está prendendo é brincadeira, né? Então, parabéns, Nadine, aí, a toda a tua equipe, a todos os envolvidos. E, Nadine, a pergunta é,
o crime de tráfico de drogas continua sendo aquele que mais dá prisão e principalmente referente também a homicídios, né? Na verdade, infelizmente, nós ainda temos que prender muito e a prisão, a segregação desses autores é o que leva justamente à queda da criminalidade. Hoje nós temos indicativos que os nossos presos são provenientes de crimes de homicídios que mais de 90% deles são disputas por ponto de tráfico, disputas de facções também criminosas. Então, uma coisa está interligada à outra. Os nossos presos são, sim, tráfico de drogas, homicídios, principalmente presos por delitos patrimoniais. Há uma priorização não só dentro do RS Seguro, que atinge esses 18 municípios mais violentos do estado, essa forma de entender a segurança e de medir a criminalidade. Hoje até anunciamos nessa reunião do GSEG com o governador e o vice-governador e secretário a inclusão de mais 5 municípios nesse controle de estatística criminal mensal, em que há reuniões de todas as forças integradas. Então, o que eu digo é que não há somente uma análise do RS Seguro, daqueles indicadores de criminalidade nos 18 municípios, mas uma preocupação muito grande da Polícia Civil em relação aos crimes patrimoniais. Então, as prisões estão acontecendo justamente não só nos homicídios e tráficos, mas também nos crimes patrimoniais. E aqui eu destaco, por exemplo, roubo de veículos, roubo a transporte coletivo, roubo a banco, que nós tivemos quedas bastante significativas. Teoricamente, até o roubo a banco poderia ter um aumento, porque você tem menos gente circulando. Não, bem pelo contrário, o trabalho é ostensivo. Então, novamente aqui como a Ubra TV está em Canoas, quero aqui dar os parabéns ao Tiago, né, que veio aqui com a gente, Tiago Carrijo, que veio aqui e que zerou. Eu não me lembro quanto tempo, Nadine, que Canoas não tinha zerado o número de homicídios na cidade. Isso é um trabalho incessante que é feito, Luiz Gustavo, e que tem que ser dado parabéns, né? Sem dúvida, a gente recebeu aqui o delegado Carrijo, que falou sobre esse número positivo aqui em Canoas, sem homicídios. Agora, eu preciso fazer um recorte aqui pra gente, se é possível, né, delegada? Alguns presos foram soltos pelo Poder Judiciário durante a pandemia. Esses detentos, eles tiveram alguma relação com esses homicídios no mês passado? Ou não há esse recorte e não há como a gente estabelecer essa relação agora? Alguns sim, inclusive muitos deles foram vítimas desses homicídios nos últimos 2 meses. Nós temos alguns fatores que nos levaram a fazer um monitoramento também no momento da saída destes presos e muitos deles, inclusive um deles, eu me lembro, no mês passado, nós tivemos, inclusive encontramos ele no local do crime, ele estava com o alvará de soltura ainda, então ele fazia meia hora que ele havia deixado o sistema prisional. Então há uma relação sim, porque o sistema e as organizações criminosas, elas acabam sendo trabalhadas de forma hierárquica, então há uma hierarquia, há regras também neste mundo, e quando é colocado, quando esses autores acabaram sendo liberados nesses últimos meses em função da pandemia, isso também causou uma movimentação dentro dos bairros e das próprias organizações criminosas dentro de determinados bairros, tanto em Porto Alegre como região metropolitana. Isso nós percebemos. Então, alguns deles foram autores, sim, reincidentes, e já foram até presos, mas muitos também foram vítimas de homicídio. Delegada Nadine, chefe de polícia, estamos ao vivo nesse momento, 17h44, ao vivo para todo o estado. Nem tudo foi positivo, né? Infelizmente, nós tivemos um aumento dos crimes de feminicídio, né? Eu acho que esse, Nadine, tem sido o maior aumento em função, principalmente da pandemia, todo mundo em casa. Eu acho que esse foi talvez um dos motivos, mas não sei, mas talvez o motivo principal para esse aumento do feminicídio que chamou a atenção, né? Bogado, se nós pegarmos o indicador de feminicídio de junho de 2019 para junho de 2020, nós temos um feminicídio a menos neste ano.
Então, no mês, nós podemos observar que houve uma queda. É um a menos, é uma vítima a menos deste crime de feminicídio. Eram 9 vítimas, agora foram 8, mas ainda são 8 mulheres que morrem pelo fato de serem mulheres e muitas vezes pelos próprios maridos e companheiros. Então, isso é muito triste. Não é algo que seja específico do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade nos últimos meses de participar de vários eventos e reuniões, inclusive internacionais. O Brasil e muitos países estão discutindo a violência doméstica, a violência familiar, neste momento de pandemia. A gente observa e não pode dizer que é em função da pandemia que essas mulheres estão morrendo, porque os meses no estado do Rio Grande do Sul que as mulheres mais foram vítimas de feminicídio foi mês de janeiro e fevereiro. Então, foi exatamente o que elevou esse primeiro semestre em comparação com o ano passado. Agora, o mundo todo discute, nós estamos vivendo esse isolamento necessário, as relações estão mais conturbadas, as pessoas estão sendo obrigadas a permanecerem em conjunto. Então, nós observamos, sim, uma violência maior e uma violência que nos preocupa, porque muitos feminicídios, mais de 20% deles no estado do Rio Grande do Sul, são seguidos de suicídio. Então, também observamos que há um problema também com o agressor. Além de agressor, ele também, em algum momento, quis pedir ajuda e não conseguiu. Então, nós temos que fazer essa análise. É um grande desafio das forças de segurança. A Polícia Civil tem trabalhado muito fortemente em relação a isso. Nós ampliamos os nossos serviços, nós ampliamos, temos agora um WhatsApp de denúncia nesse momento de pandemia. É a única Polícia Civil do Brasil que disponibilizou para a população o WhatsApp. O WhatsApp é um mecanismo fácil, porque a gente pode mandar vídeo, pode mandar áudio. Então, é necessário que os vizinhos, os parentes se envolvam. Somente a polícia não vai conseguir fazer com que esses indicadores tenham realmente uma queda significativa. Por quê? Porque a maioria das mulheres que morrem no estado do Rio Grande do Sul nunca fizeram uma ocorrência policial. Então, esse é o grande desafio. Bom, delegado, no começo da nossa conversa, a gente já identificou que a continuidade do trabalho da polícia aqui no estado está apresentando resultados. Bom, para o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Rodrigo Picon, o cenário está diretamente atrelado à estratégia elaborada pelo plano RS Seguro, o programa RS Seguro. Bom, de que forma o programa tem ajudado a combater o crime? Eu ouvi também uma manifestação do vice-governador, o vice-governador Ranolfo, dizendo que há uma continuidade no trabalho da polícia que transcende até mesmo este governo, e essa continuidade está dando resultado agora. Dá para a gente entender que as forças estão trabalhando junto com esse programa e a continuidade está apresentando esses resultados? Sem dúvida, e acho que o grande mérito, pelo menos nesse 1 ano e meio, né, de gestão, observamos que a ponta está sendo de alguma forma cobrada para que faça, então, dentro desse programa RS Seguro, reuniões integradas, trocas de informações que antigamente aconteciam através de pessoas, né? Uma rede de pessoas e não uma rede da própria instituição. Então, as instituições acabaram se organizando e verificando que precisam trabalhar em conjunto, e isso quem ganha é justamente a comunidade. Então, acho que esse é o grande mérito do programa RS Seguro, por isso ampliar para mais 5 municípios que já vinham sendo monitorados de alguma forma, com indicadores em alta, então ingressarão nesse RS Seguro, mas nós não podemos esquecer de ninguém, não podemos esquecer também dos pequenos municípios que não estão no RS Seguro e que têm indicadores que também fazem com que a gente faça uma repetição do trabalho que é feito nesses grandes municípios do RS Seguro, em 18 e agora em 25 municípios, mas não esquecer de dar como exemplo também aos colegas que estão nesses municípios menores, porque nós não podemos fazer com que a criminalidade migre das cidades maiores, né, cidades polo, para esses municípios pequenos. Então, é um constante acompanhamento, e acho que isso é mérito também deste programa do RS Seguro, é justamente fazer com que os eventos, as reuniões, sejam integradas e aconteçam lá na base, muito mais do que na cúpula das instituições. Delegada Nadine, um dos crimes que aumentou, inclusive a Polícia Civil lançou uma cartilha de crimes que acontecem na internet.
Como é que vocês estão conseguindo mensurar e qual está sendo o combate efetivo a esse tipo de crime que, inclusive, a própria Polícia Civil lançou uma cartilha para orientar, porque isso agora, com todo mundo plugado na internet, aulas, contatos com familiares, isso começou a acontecer com maior frequência, né? A preocupação. Nós lançamos, então até peço que divulguem, porque é importante, uma cartilha que orienta, que tenta evitar os crimes, não somente os crimes cometidos pela internet, mas golpes que estão acontecendo justamente nesse momento. E aí eu destaco aqui, por exemplo, o golpe do auxílio emergencial. Muitas pessoas estão recebendo e-mail pedindo, e aí frases que devem chamar a atenção, frases que dizem são as últimas 24 horas para ter acesso ao auxílio emergencial. Você está justamente adequado a todos os requisitos para receber R$600 ou R$1.200, e as pessoas estão em casa, na frente de um computador, ou recebem por WhatsApp, clicam nesses links e acaba sendo justamente envolvido em algum golpe. Ou o WhatsApp é clonado, também tem este tipo de delito, e aí a gente faz esse alerta dentro da cartilha. Ou a pessoa acaba colocando todos os seus documentos, todos os números, dados que depois são usados para outros golpes. Há também um golpe que não é pela internet, mas que eu aproveito aqui para destacar, porque está na nossa cartilha, o golpe do cartão clonado. Nós tivemos somente nos últimos 15 dias mais de 4 presos em relação a esse golpe. E é um golpe em que eles ligam para a pessoa, dizem que é de um banco, que o cartão de crédito foi clonado e pedem para que cortem, mas não inutilizem o chip, e encaminham uma determinada pessoa bem vestida, com crachá, dizendo que está indo buscar na casa do cliente para fazer a troca desse cartão clonado. E imediatamente esse chip é utilizado no município para fazer diversas compras. Então, que as pessoas não caiam nesses golpes, assim como o WhatsApp clonado também, é importante que as pessoas tenham o maior cuidado. A gente tem que voltar um pouquinho e pensar, se eu tenho um amigo que está me pedindo ajuda nesse momento, que está me mandando um boleto para pagar, por que pagar, por que depositar sem ligar? Então, antes de falar somente pelo WhatsApp, porque o WhatsApp pode estar clonado, ligue para esse amigo, para esse parente, para verificar se realmente esse pedido é verdadeiro. Então, eu estou resumindo aqui, são muitos crimes que a cartilha de prevenção a golpes traz, uma cartilha que está à disposição no site da Polícia Civil e que a gente pode encaminhar também, e aí a todos os telespectadores que quiserem repassar, é importante, porque nós temos que evitar esses estelionatos e essas extorsões. Muitas extorsões acontecem nesse momento de pandemia, justamente pelo uso virtual, às vezes chantagem de fotos. Nós temos o crime dos nudes também, que está acontecendo muito no estado do Rio Grande do Sul. Sim. São fotos que as pessoas acabam se envolvendo, pedindo para encaminhar, e imediatamente depois são extorquidas, né, com o intuito de não divulgar mais aquelas fotos. Então, que a gente tenha todo o cuidado durante este momento de pandemia ao navegar, né, dentro desse mundo virtual. Não tenha dúvida. Delegada Nadine, só agradecer pela sua disposição de estar aqui nos esclarecendo, parabenizar pelos números apresentados hoje no RS Seguro. Também quero aqui fazer, delegada Nadine, um elogio especial à delegada Viviane, né, Luiz Gustavo, que ontem esteve aqui lançando a campanha e a gente relevando o papo de responsa. Então, eu achei que a Polícia Civil está trabalhando pontualmente para tentar, já lá na causa do problema, na escola, tentar acabar com os crimes, e os números começam a aparecer desde já. Delegada Nadine Anflor, chefe de Polícia do Estado, muito obrigado, viu? Obrigada, advogado. Nós seguimos à disposição. A diretora Viviane, nossa diretora de comunicação, pode também levar várias campanhas, inclusive de combate ao uso de drogas, que nós temos uma campanha bastante legal que diz: não preencha o seu vazio com drogas, preencha com coisas boas. Então, são várias campanhas que, aliadas ao trabalho investigativo, trabalho de polícia judiciária, a Polícia Civil tem feito. Obrigado pelo espaço. Grande abraço, delegada Nadine. Essa aí eu gosto sempre de dizer pitbull das mais feras que tem.